Pessoal, estamos aqui de volta. Tem uma coisinha que eu tenho que falar antes de nós irmos para os exercícios. Tem uma força de ação e reação, uma força de reação que ela é especial. E apesar de ser especial, ela tem um nome que vai dizer que ela é muito regular. Tem uma força de reação chamada normal. E o que é essa força de reação? Ela é a força de reação de uma superfície a qualquer compressão que a gente faça nela. Por exemplo, nesse momento eu estou escrevendo aqui no computador. Então, na hora em que o meu dedo começa a empurrar a tela empurra o computador. Até aqui, nada demais na reação. Tudo de acordo com a terceira lei. E o que é que acontece? Por ser da superfície, ela vai ficar sempre em pé. Ela é perpendicular à superfície. Então, o que é que acontece? Imagine o seguinte, imagine que a gente tem aqui uma mesa. Se eu coloco uma caixa aqui em cima, o que é que acontece? A caixa vai empurrar a mesa para baixo. Então, o que é que acontece? A mesa empurra a caixa para baixo. Para cima, desculpe. Tudo bem? Então, a normal está para cá. Mas imagine o seguinte. Se, em vez de ser isso, nós colocássemos uma parede, eu começo a empurrar uma caixa. Vou fazer uma forcinha, colocando aqui em vermelho. Se eu estou empurrando ela para cá, vocês percebem que a parede está sendo espremida para dentro? Está sendo, no caso, para a esquerda? Então, o que é que acontece? A força de reação dela vai ser para a direita. Se a gente colocar alguma coisa e começar a empurrar o teto. Então, vamos colocar aqui o nosso corpo. Na hora que eu começo a empurrar o corpo para cima, porque senão pelo peso ele cai, né? A gente vai ter uma normal para baixo. Aqui uma normal para a direita e aqui uma normal para cima. Só colocar aqui em laranjinha. Tudo bem? E o que é que acontece? Essa normal tem uma característica dela que é muito relevante a gente lembrar, que é o seguinte. Quando nós temos aqui um corpo num plano inclinado, o que é que acontece? A gente tem o peso dele, que é para baixo. Todo o corpo está inclinado, o que é que está acontecendo? Nesse momento, aqui na minha mão, deixa eu pegar uma coisinha maior. Aqui, nos meus dedos, está apoiado esse piloto. Na medida que eu começo a inclinar ele, está ficando uma parte cada vez menor desse peso apoiado, até que eventualmente ele rola e cai. Então, o que é que acontece? Desse peso que a gente está vendo aqui, só uma parte dele está sendo apoiada. E a normal aqui ia ser para onde, gente? Ela é para cima? Não. Ela é sempre em pé em relação à superfície. Ela é inclinada. E essa normal é igual ao peso? Não. Essa normal vai ser uma parte do peso. Inclusive aqui em cima, a normal vai ser igual ao peso? Nesse caso? Não. A normal vai ser igual a resultante que a gente tem aqui para cima, né? E a normal aqui seria igual ao peso? Não. A normal vai ser igual a essa força vermelha. A normal aqui é igual ao peso? É, porque só tem o peso atuando para baixo e a normal está para cima. Tudo bem? Então, quando a gente tem esse plano inclinado com a normal, a gente tem que dar uma olhada nesse ângulo daqui. E a normal vai ser a parte do peso que está apoiado. Então, a normal vai ser igual a parte do peso vertical, que é o que a gente chama de PY. Ele não é exatamente vertical, perceba. Ele vai ser inclinadinho, ele seria assim. E isso daqui, ele vai, quando a gente está fazendo ele ficar cada vez mais apoiado, o que é que acontece? Ele vai estar aumentando de acordo com o seno ou com o cosseno. O seno, ele sai de 0 até 1, na medida que a gente vai aumentando o ângulo. O cosseno, ele sai de 1 para 0. Então isso aqui, a parte apoiada dele vai ser peso vezes o cosseno do nosso ângulo. É um pouquinho de matemática, gente, mas é só isso. Por outro lado, o peso que eu vou chamar aqui, daquele peso que escapa, que ele vai estar vindo para baixo. Por isso que as coisas escorregam. Então aqui a gente tem a normal, que vai ser igual ao nosso PY, e aqui a gente tem o nosso PX, que é o que escapa.
Se o nosso PY era com o cosseno, o PX é com o seno. Isso quer dizer basicamente o quê? Que quanto mais inclinado, mais vai estar escapando. Até que chegar ao ponto de estar 90 graus, está perpendicular, não tem nada apoiado, ele cai. Tudo bem, gente? Então eu só queria frisar para vocês o que é anormal, explicar que ela é a força de reação da superfície e que quando está num plano inclinado, só uma parte daquele peso vai estar sendo compensado. E a parte que é compensada é com o cosseno e não com o seno, porque ela diminui na medida que a gente aumenta a inclinação. Já a parte que vai estar escapando, que a gente vai chamar de PX, ela aumenta conforme a gente inclina. Por isso que vai ser com o seno. Só mais uma pergunta. Se eu tiver aqui um corpo, eu vou dizer que esse corpo ele tem um peso de 10 newtons. Se além disso eu começar a empurrar ele e colocar uma força aqui, por exemplo, de mais 20 newtons, ou seja, está aqui o piloto, ele está com um pezinho de 10 newtons na minha mão, eu começo a empurrar ele. Supondo que a mesa não quebre, quanto que seria normal? A normal ela vai estar sendo para cima. Já que não está afundando, ele vai ter que compensar as outras duas. Então ele compensaria tanto a força de 10 quanto a de 20. A nossa normal seria de 30 newtons. Então não necessariamente ela é igual ao peso, ela é igual às forças de compressão que atuam sobre aquela superfície. Que é inclusive por isso que quando a gente está num elevador, a gente vai ver isso já já, o que é que acontece. O nosso peso indicado na balança pode aumentar ou diminuir. Isso quer dizer que o nosso peso de verdade mudou? Não. Porque o que a balança indica é a força normal que está sendo exercida pela balança. Tranquilo? Então vamos já já dar uma olhadinha nos exercícios e aí a gente vai entender quando que aumenta, quando que diminui. Tudo bem? Agora sim, vou encerrar esse pedacinho e vamos começar a nossa aula com os exercícios. Até daqui a pouco.